Isso que Jesus fez, quando ele começa a pregar na sinagoga e a realizar milagres, provoca uma reação de muitos dos seus contemporâneos. Diz o texto aí, no verso 2, que muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como é que se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, as pessoas ficavam assim, espantados, né? E perguntavam o que é que teria acontecido com Jesus durante aqueles quase 2 anos em que ele estivera fora de Nazaré, que ele volta tão diferente. De onde vem essa sabedoria que ele está demonstrando? Porque quando ele estava aqui conosco, ele não pregava na sinagoga, ele não parecia ter todo esse conhecimento, mas agora, 2 anos depois, ele chega aqui falando coisas extraordinárias do reino de Deus, para não falar dos milagres. Ele esteve conosco aqui 30 anos, nunca fez milagre nenhum, volta 2 anos depois, curando cegos, aleijados. De onde vem isso? O que é que aconteceu com ele durante esse período? Ninguém sabia a origem daquela sabedoria súbita de Jesus, e muito menos do poder que ele recebeu para, através das suas mãos, realizar essas maravilhas. Como eu disse, o motivo para o espanto dos moradores de Nazaré é que eles conheciam Jesus desde criança. Jesus cresceu lá com eles, foi companheiro de brincadeiras, não é? Frequentavam os mesmos lugares, se divertiam da mesma forma, eram todos amigos. Eles inclusive dizem assim, aí no verso 2, no verso 3, não é esse o carpinteiro? Não é esse o carpinteiro, o filho de José, que era carpinteiro, que seguiu com a profissão do pai e inclusive herdou a carpintaria do pai? Não é esse o carpinteiro que trabalhou aqui conosco, que fez os móveis para minha casa, fez os móveis do meu amigo, fez o púlpito para a sinagoga? Nós conhecemos esse Jesus, e ele não é aquele filho de Maria, entende? Aquele filho de Maria que corre rumores de que não era filho de José. Há uma conotação meio que pejorativa aqui, o filho de Maria, porque geralmente não se chamava uma pessoa pelo nome da mãe, mas pelo nome do pai. Então, ou José já tinha morrido, ou então Jesus era conhecido, a boca miúda, como aquele filho de Maria, porque não era filho de José. Não era filho de José. Então, pode ter essa conotação aqui. De qualquer forma, Jesus era conhecido e Maria era conhecida também. E eles dizem aqui, os irmãos dele estão aqui, ó, Tiago, José, Judas e Simão. São os irmãos dele, né? São os irmãos dele, estão aqui conosco, e as suas irmãs também estão aqui conosco ainda, morando em Nazaré. E diz aí o final do verso 3, que eles se escandalizaram com Jesus. A razão desse escândalo dos moradores de Nazaré com Jesus, sem dúvida, primeiro, a incredulidade com relação àquilo que eles estavam ouvindo, que eles estavam vendo, o ceticismo, a perplexidade e a indignação, como se Jesus, de repente, quisesse vir enganá-los, como se Jesus tivesse escondido quem ele era durante 30 anos, todas essas coisas passavam pela cabeça dos moradores de Nazaré. O resultado é que eles não creram em Jesus, eles reagiram, eles rejeitaram o ensino de Jesus, mesmo vendo os sinais e prodígios que Jesus havia começado a fazer. Então, diante dessa atitude dos seus contemporâneos e talvez até da sua família, Jesus faz 4 coisas que Marcos nos diz. Primeiro, diz aí o verso 6, que Jesus se admirava da incredulidade deles. Jesus ficava admirado de como eles poderiam não acreditar nele. Marcos destaca não somente o caráter divino de Jesus, a sua divina natureza, mas dos 4 evangelhos, Marcos é quem mais destaca a humanidade de Jesus. Jesus ficou admirado como homem que ele era Deus, mas como homem que ele era, ele ficou admirado que os seus contemporâneos o rejeitassem diante de todos aqueles sinais, prodígios e diante do ensino a respeito do reino de Deus que ele trazia com tanta clareza. Ele ficou admirado em contraste com a fé que ele encontrou em Cafarnaum,
onde ele não era conhecido. A fé que ele encontrou de Jairo, que era chefe da sinagoga, que também não era conhecido. Mas agora, entre os seus, Jesus é recebido dessa maneira. Segundo, ele se queixa da falta de honra e do desprezo da parte dos seus. O verso 4 nos diz: Jesus falou: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Esse era um provérbio bastante comum no Oriente e que dizia que a familiaridade às vezes impedia de que as pessoas percebessem a verdadeira grandeza daquele que estava tão próximo de si. E que era mais fácil se honrar pessoas estrangeiras do que honrar aqueles com quem você cresceu, que você conhece, de quem é íntimo. E que é mais fácil você admitir o valor daqueles que vêm de fora e que são estrangeiros do que daqueles que estão ali no meio de vocês. Então, esse é um provérbio que era comum, não somente em Israel, mas em muitos outros lugares. Ele é citado algumas vezes, inclusive na própria Bíblia. E Jesus usou para dizer: de fato é verdade, um profeta não é recebido na sua casa, entre os seus parentes e entre os seus conhecidos. Terceira coisa que Jesus fez é restringir, então, os seus milagres por causa da incredulidade deles. Veja o que diz o verso 5. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Como nós dissemos, Marcos, ele destaca a humanidade de Jesus. Ele diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres pela incredulidade dos moradores de Nazaré. É claro que Deus não depende da nossa fé para que Ele faça o que Ele deseja, mas como juízo e condenação pela incredulidade dos seus contemporâneos, Jesus restringe a sua graça miraculosa. Ele não cura todos aqueles que ele poderia ter curado, já como juízo sobre aquela cidade, aquela vila que o havia rejeitado com o coração endurecido. A quarta coisa, então, Jesus sai de Nazaré e ele passa em missão itinerante pelas vilas ao redor, como nos diz aí o final do verso 6. Ele então percorria as aldeias vizinhas ensinando, já que Nazaré o havia rejeitado, então ele vai agora para as aldeias vizinhas. E ali ele prega nessas vilas e cura enfermos, expele os demônios e continua anunciando o reino de Deus. Na passagem de Lucas 4,16, encontramos Jesus, após o início de seu ministério, retornando a Nazaré, sua cidade natal. Ele entra na sinagoga e lê do livro do profeta Isaías, proclamando o ano aceitável do Senhor. Todo o povo presente ficou admirado pelas palavras de graça que saíam de seus lábios. No entanto, essa admiração logo se transforma em incredulidade e rejeição. Em Lucas 4:28 lemos: E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e levaram-no até ao cume do monte sobre o qual a cidade deles estava edificada, para lançá-lo abaixo. A verdade é que, muitas vezes, rejeitamos Jesus por várias razões. Pode ser por um preconceito familiar, pela falta de fé, pela influência das tradições que nos cercam, ou mesmo pelo conforto da vida que já temos. Assim como os nazarenos que diziam: "Não é este o filho de José?", também podemos deixar que nossas impressões superficiais sobre Jesus nos impeçam de reconhecer quem ele realmente é. Este é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e não uma figura comum ou limitada a nossas expectativas. Além disso, a rejeição de Cristo pode se manifestar em nossa reluctância em aceitá-lo em nossas vidas diárias. Quando olhamos para o nosso dia a dia, quantas vezes permitimos que as nossas preocupações, medos e distrações ofusquem a presença de Cristo? Assim como os nazarenos se tornaram prisioneiros de sua própria familiaridade com Jesus, nós também corremos o risco de perder a profundidade do relacionamento que poderíamos ter com Ele. Devemos voltar nosso olhar para a verdade do Evangelho, que nos mostra que aquele que rejeita a mensagem de Cristo o faz para sua própria perdição. Em João 3,18, a Escritura nos lembra: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A rejeição de Cristo não é uma questão leve, é uma escolha que tem consequências eternas. Diante disso, é urgente que nos perguntemos: estamos permitindo que Jesus entre em nossa cidade, em nosso lar, em nossos corações? Ou estamos, de alguma forma, o rejeitando ao ignorar sua palavra, ao nos afastarmos da comunhão e ao permitirmos que o secularismo invada nossa espiritualidade? A advertência de Cristo em Mateus 10,14 ecoa em nossos dias: e se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Esta passagem nos ensina que enfrentar a rejeição é uma parte inevitável da jornada cristã. No entanto, essa rejeição não deve nos desencorajar. Em vez disso, deve nos impulsionar a compartilhar o Evangelho com ainda mais firmeza e fervor, reconhecendo que a salvação é um dom de Deus que deve ser proclamado, independentemente da resposta que encontramos.